todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast sobre a temática do transtorno do espectro autista. E aí, para conversar um pouco conosco, né, sobre esse tema, nós temos hoje dois convidados importantíssimos. Então, apresento a vocês o Fábio Corazza. Fábio, então, seja bem-vindo. Oi, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite. E para conversar com a gente também, Vanessa Alves, que é psicóloga e arteterapeuta. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, obrigada pelo convite. Será um prazer dialogar aqui sobre esse tema tão importante. Joia. Fábio, então, assim, nós sabemos que você tem a sua filha Laura, que está diagnosticada, né, tendo autismo. Isso. Então, eu queria que a gente começasse pelo início, né? Como é que foi o nascimento de Laura? Vocês, em que momento descobriram, né, que ela tinha as características do autismo? Como é que foi esse início? Tá. Bom, eu conheço o autismo já bem antes da minha, e o fato de eu dar aula a mães de autista, e cheguei a ter alunos autistas também onde eu trabalhava. E aí, quando a minha filha nasceu, tudo bem, até os 6 meses de idade, tudo tranquilo. E aí eu comecei a perceber algumas características muito fortes, assim, por exemplo, você chamar e atender, alguns movimentos repetitivos, né, alguns mantrinhas. E aí eu fui mais a fundo e aí eu diagnostiquei eu mesmo com 6 meses que ela tinha autismo, né? E fui chamado de louco pelos médicos até ela ter um ano, mais ou menos, que foi quando ela teve convulsão e a gente trocou os médicos e aí foi que a gente começou a embalar em busca do diagnóstico clínico, né? Mas a partir dos 6 meses eu já tinha percebido algumas características que são muito fáceis de perceber assim do autismo, né? Eu acho que essa sua experiência anterior projetou um pouco disso, né, no início, mas foi importante a questão de que você procurou os médicos e fez todo esse acompanhamento. Que características hoje você Sim. observou, né, que enquadram ela dentro do autismo? Ela tem um autismo leve, moderado? Como é que está o diagnóstico? Então, ela é considerada como moderado, né? Moderado para cima, pelo fato dela ter muita na parte de coordenação motora fina, né? Ela tem algumas dificuldades em coordenação motor, não fala, né? Ela só balbucia algumas coisas, mas ela não fala, mas ela entende tudo que a gente fala. Ela tem os mantras dela, que fica para se organizar, né? Mas ela é considerada moderado para um pouco para cima. Vanessa, como é que foi as suas primeiras experiências já como psicóloga, interagindo com crianças ou atuando, né, em tratamentos que a psicologia tem com crianças autistas? Tanto na esfera do consultório, na parte clínica, quanto na área escolar. Eu passei muito tempo atuando na área escolar e o meu papel nesse espaço era muito de um olhar de prevenção. O que Fábio, na verdade, conseguiu identificar com 6 meses, muitos pais não conseguem ter o conhecimento para realmente entender que existe algo ali no desenvolvimento da criança. E a gente, enquanto equipe na escola, terminamos fazendo um pouco desse olhar, dessa observação. Estamos com muitas crianças lá na escola e a gente vai observando que é um desenvolvimento neurotípico e aquelas crianças que fogem um pouco desse desenvolvimento. Porque o autismo ele traz, sim, diferenças, modos de agir nesse desenvolvimento. E eu percebi que o fato da gente ir na área escolar foi muito importante para agir o quanto antes com o tratamento com as crianças. Isso, né? Eu acho que você falou uma coisa importante, eu até dei uma olhadinha quais seriam as estimativas mais atuais,
que é uma preocupação já bem grande de órgãos de saúde. Por exemplo, o CDC americano, ele está contabilizando um aumento na proporção de casos de autismo na população americana. Com certeza isso também acontece no mundo todo, e a proporção é bem preocupante. Para os próximos anos, talvez a próxima década, a gente ainda vai ter uma incidência aí bem maior. Então, esse olhar da família e o olhar profissional na escola, quer seja também professores que não são necessariamente psicólogos ou que tenham uma formação para isso, mas que eles já têm um pouco, né, desse olhar. Eu acho que isso é uma demanda aí importante que a gente está tendo, né? Fábio, uma vez que vocês, né, procuraram médicos, fizeram um acompanhamento, foi feito um acompanhamento de geneticista? Vocês têm algum diagnóstico genético? Ou foi feito algum tipo de exame genético? Sim, a gente, quando ela foi passar por uma neuro, foi solicitado um exame genético para descartar alguma possibilidade de alguma coisa. E nesse exame genético deu alteração genética, né? É uma alteração genética que se chama CHD2, né? Na época que ela fez, o último artigo que tinha a data, agora eu não vou me recordar, mas o último artigo que tinha sido feito era 3 anos antes da vez que ela, do resultado dela. E no resultado dela tinha dado que tinha 6 crianças no mundo que tinham essa alteração genética, né? No caso, ela seria a 7ª. Mas com o passar dos anos se tornou mais comum, né, essa alteração genética, que é uma característica relativamente muito fácil de se encontrar no autismo, tá? Mas ela tem uma alteração genética aí, chama CHD2, que nós fizemos para descartar qualquer possibilidade genética e apareceu, né? A gente fez o exame, é um exame que vai para o Canadá, e pega o gene dela, pega os nossos, né, da minha esposa, e ver se veio de alguém, né? Não veio de ninguém, é uma alteração genética que aconteceu com ela mesma, né? Uma troca de proteína que levou para essa característica de genética. Essa informação foi muito boa para a gente poder ter um ponto de partida, né? Porém, eu não gosto muito de me apegar só nesse ponto. Acho interessante falar, porque pode ser que outras pessoas também não saibam. Às vezes é interessante fazer, acho que todo mundo deveria fazer um planejamento para ver como é que é, né? Mas o que a gente fez era muito caro, e a gente fez porque tinha que fazer, mas hoje em dia baixou muito o preço do mapeamento genético. Então, isso aumenta a demanda e o número de pessoas que têm a mesma alteração. Mas é importante para ter um ponto de partida e a gente começar a estudar quais são as possibilidades, né? Por exemplo, essa alteração genética que a gente descobriu eram que crianças com essa síndrome teria dificuldade e até mesmo estagnação ou perda de desenvolvimento. Então, isso nos leva a ter mais empenho em querer fazer com que ela faça mais terapias e que faça várias formas de desenvolvimento para que ela tenha sempre um ganho, né, e não tenha nenhuma perda do desenvolvimento. A pandemia atrapalhou bastante nesse sentido, mas a gente conseguiu agora retomar novamente as terapias. Realmente ela começou essa semana a voltar de fato na escola e terapia, está até cansada, coitada, porque, né, desacostumou desse ritmo, mas está sendo muito importante e está sendo bom. A gente percebe que ela se sente bem estando no ambiente de outras crianças também, né? Porque isso acho que afetou todo mundo, tanto neurotípicos ou não, mas para o autista sabe que essa falta de rotina, de prática, de atividade, né, para o desempenho neuromotor, acaba sendo muito, muito pior. Mas ela agora está embalando, está indo bem, então essa parte genética foi importante para isso, para a gente ter um rumo e poder trabalhar o melhor possível para ela, né? Sim, Fábio, normalmente, em muitos casos, até de crianças ou famílias que fazem o teste, a gente não consegue identificar que gene que está alterado, e isso às vezes dificulta a se chegar a um diagnóstico final, e esse diagnóstico é importante para muitas coisas, até para os direitos sociais se baseiam, né, nesses elementos.
Daqui a pouco eu quero conversar um pouquinho contigo sobre essa Até questão da pandemia. Sim. Queria fazer um parênteses que a Vanessa falou. Então, que os pais agora aceitam mais, os pais estão aceitando mais o autismo, né? Porque antigamente se escondia muito, as pessoas tinham vergonha, medo, né, em relação ao autismo. E hoje em dia melhorou muito em relação a isso, as pessoas elas não têm vergonha mais de mostrar, né, esconder, e até mesmo isso contribui para que a sociedade em si, né, entenda melhor um pouco sobre o autismo e ajude, né, no desenvolvimento. Essa parte do trabalho dos pais, com os alunos, com as escolas, é fundamental para poder trabalhar o autismo também, né? Porque pelo fato, pelo que eu vejo, assim, né? Eu posso estar errado, vocês podem me corrigir também, que eu posso falar uma bobagem aqui. Mas as pessoas, não é nem que tem preconceito sobre o autismo, as pessoas têm medo de como lidar com o autista. Né? As pessoas, como cada autista tem o seu grau, tem o seu nível, cada autista tem a sua especificidade. Então, se você, às vezes, a pessoa tem receio não vou falar que não existe o preconceito, mas acho que aumenta mais a parte de insegurança de saber como é que lidar com isso, com a situação, coisa que com os pais, sabendo lidar com a situação, consegue melhorar isso para a sociedade, né? Porque se escondia antes, não tinha como saber como lidar com a criança autista. Hoje em dia, com os pais tendo conhecimento e não tendo medo de expor, né, o autismo, todo mundo consiga ter o melhor conhecimento sobre ele, né? Se os pais não têm medo e não têm vergonha do autismo, do filho, das características que o filho tem, isso aumenta a chance da sociedade conhecer melhor o autismo e parar com qualquer tipo de preconceito ou receio em cima disso, né? Certo. Fábio, para eu também entender, acho que a última pergunta assim, que tem um contexto genético, existe algum outro caso na sua família ou na família da sua esposa? Não, ninguém tem um diagnóstico autista, né? Eu sou uma pessoa hiperativa, né? Melhorei bastante, principalmente pelo fato de eu tive que desacelerar, acompanhar ela, por as coisas ser no meu tempo, pode ser do meu jeito, então eu tive que dar uma durada aí. E minha esposa também, ela não tem nenhum lado familiar com isso. Certo. Fábio, então vamos voltar um pouquinho nessa fala que a gente vai ter sobre a questão escolar. Como foi o início da escolarização dela? Vamos lá. Ela iniciou a escola com 6 meses, né? Porque a gente tinha que trabalhar e ela começou no berçário, né? Ficou lá desde a partir dos 6 meses. Só que a primeira experiência não foi muito legal, não. A escola em si, ela não, acho que estava preparada para ter essa experiência, tipo, que a gente levou para uma escola convencional, e ela não estava preparada para o autismo. Tinha uma criança autista, mas ela é uma criança autista que ela era cadeirante, então ela não tinha parte motora, então assim, ela não dava trabalho como a Laura hiperativa, né? Então, a Laura sofreu nessa escola, na primeira escolinha dela, e não poder passar na frente da escola depois de um ano que a gente ficou lá, não podia passar na frente da escola, porque a escola nunca quis meio que ajudar essa parte de desenvolvimento, era redução de custos, do tipo, não queria ter uma pessoa para ajudar ela como auxiliar, né, de sala, nessa parte. Então, ela deu muito trabalho nesse sentido, a escola, primeiro, não foi boa experiência. Essa escola, eu briguei muito com eles, depois de 6 meses eu briguei muito na escola, e aí eu tirei ela, coloquei ela numa outra escola, que em 6 meses ela teve um desenvolvimento que na outra, em um ano e meio, eu não conseguia ter. A segunda experiência foi maravilhosa. A escola agregou muito
A Laura foi a primeira autista na escola, mas eles conseguiram de uma forma, por exemplo, a Laura estava muito nervosa, a escola ensinou as crianças a juntar próximo da Laura e cantar a música do Alecrim Dourado, por exemplo, que é uma música que ela adora, e acalmava ela. Era muito, é de arrepiar, arrepia até hoje. Era muito louco, era muito louco. Foi maravilhoso assim, essa experiência que a gente teve, porque às vezes em festa de criança, assim, dos amigos da escola, a Laura estressava, né? Muito estímulo. Juntava três, quatro e ficava lá cantando, e aí ela acalmava, assim, era muito legal. Então, assim, a escola é, fez um ambiente para a Laura se sentir, tá? E fez realmente a inclusão ali, né? Até ela se formar, que aí ela se formou, né, no pré, e foi para o primeiro ano, que aí o primeiro ano ela foi para uma outra escola, aí uma escola especializada em autismo, só que aí veio a pandemia, ficou 2 meses presencial na escola, não teve um pouquinho de evolução, mas aí veio a pandemia, acabou tudo. Aí ela teve online, autismo sem chance nenhuma, né? E ficou 4 meses tentando fazer, tentando pressionar, insistir na aula online, sem chance. Então não conseguiu, a gente parou e ficou voltando agora depois de 2 anos de pandemia. Mas no começo da vida, assim, março, ela ela fez o primeiro ano na escola, aí a escola não quis passar ela de ano, porque ela dava muito trabalho, né? E era mais fácil deixar ela na cadeirinha presa, vendo o desenho inteiro no berçário, do que passar ela para o pré, né? Acho que é pré. E ela ficava nervosa, porque ela queria acompanhar a turma, né? Não. Então, depois de uma briga muito grande na primeira escola, eu tirei ela e coloquei na segunda escola, que foi a melhor coisa que a gente fez. Mas a primeira experiência foi terrível. Acontece. Vanessa, assim, o que seria o ideal para a atuação do psicólogo escolar, né, frente a uma situação como essa? O que é que a gente deveria ter em todas as escolas, né, quer sejam privadas ou públicas, com certeza um profissional e um grupo, porque os professores, coordenações também têm que atuar conjuntamente. Mas como é que você vê a atuação desse profissional? Como é que ele pode contribuir nisso? Fábio falou algo muito importante, que como as pessoas estão vendo o autismo hoje em dia. E um dos contextos é a importância a gente passar as informações e os conhecimentos do que pode ser feito e como se pode observar a criança, que tipos de adequações podem ser feitas na escola. Então, assim, o papel do psicólogo na escola, eu trabalhei muito na educação infantil, então era de observar, de ajudar também a equipe a esse entendimento, que tipo de ações do conhecimento pedagógicas mesmo essa equipe poderia buscar de conhecimento, né, levando em consideração a particularidade, porque cada aluno é único, mesmo dentro do espectro autista, cada aluno é único e a gente precisa, o olhar da inclusão é construir um projeto pedagógico para cada um, específico, com que cada aluno desse ele precisa, porque dentro do espectro autista, que compromete dentro do desenvolvimento, que são 3 esferas importantes que comprometem a questão da interação, dessa socialização da criança, né? A questão da linguagem, da comunicação dela e também a questão do comportamento. Muitas vezes trazem um comportamento que é disruptivo, que a gente fala. E o que é esse disruptivo? É um comportamento de difícil condução, porque traz assim alguns enquadramentos dentro de uma rotina, de comportamentos repetidos,
E tudo isso a equipe precisa compreender. Quando o Fábio fala assim, foi para uma segunda escola e que essa segunda escola... Chega, eu me emocionei de ver preparando os colegas, mesmo não tendo outros alunos, sendo a primeira experiência. Mas sabe o que tem aí muito envolvido? É a sensibilidade. O humano para estar aberto a esse diferente. E isso vai realmente construindo algo especial. O olhar da inclusão, o psicólogo é um agente muito importante, seja no consultório, seja na escola, como um papel de inclusão. Nós ainda não temos tantos psicólogos na área escolar como gostaríamos, principalmente no poder público, né? Mas isso é algo que a gente vai conversando, vai desmistificando com o medo que o Fábio falou. Às vezes as pessoas têm medo, mas esse medo é por falta de informação, de não saber como falar, como se conduzir. E que é assim, que um pai, quando vai falando sobre sua realidade, vai ensinando as pessoas que estão no entorno a lidar com seu filho. Né? Quanto que eu pude aprender com outras famílias? Quanto, muito, muito. Né? A família que está ali constantemente. E a gente na escola fazia a interação com as clínicas, o pessoal vinha visitar, a gente ia visitar as clínicas também, para que a gente pudesse estar agregando mais esse papel em conjunto, né, esse trabalho em conjunto. Então, o psicólogo ele também tem um papel de mediador dessa inclusão, dessa humanização, que é até estranho falar de humanização que é próprio para humanos, mas a gente precisa ainda muito falar sobre isso, de trazer essa sensibilidade, esse conhecimento, porque ainda é um desafio para muitas escolas, certo? Muitas escolas. Esse ano mesmo eu já ouvi, dentro da realidade, uma mãe falando assim, levei meu filho para a escola, mas eles não receberam, porque não sabe como trabalhar. A gente levou para outra escola e lá essa escola aceitou. Então a gente sabe que todo mundo tem que aprender a trabalhar agora. Vou fazer uma observação aqui, que ir para a escola aquela especial, eu fui em 12 escolas. 12. Antes de levar lá nessa escola especial. Todas elas falam, muito bonito, a inclusão. Não, inclusão, tem cartaz de... Não, que é inclusão, é inclusão, é inclusão. Você vai lá, você conversa. Até escolas que são de inclusão, que são, se dizem de autistas, não são tão inclusivas assim. Eu fui em 12 escolas, antes de colocar ela na escola que ela ficou, infelizmente, só 2 meses. Eu ia, conversava com eles. Não, a gente inclui, a gente faz aquilo, faz acontecer. Levava a Laura, eles falam assim, mas ela não vai sozinha no banheiro, né? Ela não come sozinha, né? Ela não fala, né? E falavam assim, acho que era melhor ir para uma escola especializada em autismo. Isso foram todas, as 12 escolas que eu fui, até em escola que era de autistas, o fato dela não ter autonomia, não falar, eles falam assim, talvez, sabe quando joga aquele, talvez seja melhor assim, essa, recusando a criança pelo fato de dar trabalho, a fim de querer ter uma pessoa, alguém mais na sala de aula como ajudante, para poder ajudar no desenvolvimento da criança. Então, assim, eu passei muito, para você ter ideia, eu tive uma crise de ansiedade no dia que eu assinei, no período depois que eu assinei com a escola especializada em autismo. Quando eu assinei a escola, quando eu assinei o contrato da escola, eu não conseguia achar a chave do carro, estava na minha mão, de tanto que eu tremia, de crise de ansiedade,
porque foi tanto sofrimento durante 6 meses procurando escola para ela, que quando eu achei a escola, eu estava com medo de saber se essa escola ia ser boa para ela. Eu entrei em crise de ansiedade, muito louca, acima do pânico. Fiquei 1 mês internado no hospital, porque eu fiquei com crise de pânico na minha cabeça, de tanta loucura que foi procurar uma escola e saber que em escolas que teoricamente seriam especializadas nisso, não aceitava porque não tinha autonomia. E aí foi quando eu sofri na pele a questão do preconceito, né, sobre autismo. Mas ainda bem que a gente conseguiu achar uma escola legal. Aí depois, agora, essa escola nova que ela tá é uma escola convencional, que eles me ganharam com a frase: toda criança é especial. E eu concordo com isso. Eu como professor, eu não posso passar um treino para a Vilma, o mesmo da Vilma, o mesmo para a Vanessa. Eu não posso fazer isso. Cada um tem sua especificidade. E eu, como professor, eu tenho que saber e ter essa acessibilidade em relação a isso. Então, essa escola convencional que eu coloquei a Laura esse ano, que tem autistas, tem quatro autistas. A Laura é a quinta, se eu não me engano. Mas existe uma inclusão ali, existe um trabalho de inclusão, de trabalho a Laura não vai precisar usar os livros didáticos, mas a gente vai adaptar as informações para ela. É importante, né? Esse tipo de inclusão. Não adianta você... Tinha escola que eu fui, que era especializada em autismo, era livro, do Etapa, não sei, do Objetivo, alguma coisa do tipo. Era um livro do Positivo, uma marca específica aí, que era um trabalho, não tinha especificidade ali, não tinha um trabalho individual. É um trabalho, a lição é a mesma. A mesma lição de geografia que eu tenho para todos os alunos é a mesma para o autista. Não é, eu acho que é o caminho certo, né? Acho que cada um tem a sua especificidade e é isso. Acho que a gente tem que trabalhar nessa parte individual. Cada um tem que ter a sua forma de trabalho. Joia. Bom, vamos botar mais um elemento, né, que é importante nessa construção do desenvolvimento do autismo, na minha opinião, além dos pais diretamente, da escola, a gente também tem a família e os amigos. Fábio, como foi para a sua família, né, e amigos também, que, né, te acompanham, todo mundo tem esses amigos, como é que foi acompanhar a Laura, como é que eles lidam com Laura? E aí depois eu já emendaria para que Vanessa também falasse como é a questão, como seria importante a participação da família nesse desenvolvimento. Então, quando a gente descobre o autismo, um chão se abre, né? Você pode ter vivenciado o autismo, trabalhar com autista, mas quando aparece para você o autismo na sua vida, principalmente, né, no seu filho, você perde o chão. Então, o primeiro momento foi: eu não posso perder o chão, né? Porque minha cabeça foi essa. Eu me programei e a primeira coisa que eu fiz foi trazer ela o mais próximo possível. Quando eu descobri o autismo, a primeira coisa que eu quis fazer foi: eu não vou deixar ela se distanciar, no sentido, por exemplo, ela não me atende, então eu não vou insistir. Não, eu fui tentando fazer com que ela me abraçasse, né, com que ela gostasse do abraço. Eu ensinei ela a abraçar, ensinei ela a beijar, né? Vem cá, ela dá um beijo, ela vem dar um beijo no rosto, ensinei ela a abraçar, ensinei o contato, né, ensinei essa parte para ela, porque como eu conheço que não gostam, a maioria deles não gostam de toque, né? Alguns são muito carinhosos, mas a maioria que eu conheci não gosta de toque. E uma coisa que eu falei: não, eu quero muito que ela se sinta com o porto seguro, né? Então primeiro foi: vou começar no lugar, ela precisa de mim, então eu não posso abandonar de forma alguma, né, em todos os aspectos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi
abraçar a causa. Primeira coisa que eu fiz, né? Não pensei duas vezes. E com isso fui ajudando a família, né? A minha esposa, que demorou um pouco mais para aceitar, a minha mãe, essas pessoas, a minha sogra também abraçou também a ideia. Então, assim, um trabalho coletivo, né? De um ajudar o outro para isso. A parte de amigos, também as pessoas, os meus amigos, principalmente, eles aceitam super bem, eles convidam ela para festa e tal, sei lá o quê, ela participa. O que a gente percebe muito é aquele negócio, né? Eu já ouvi isso em outros lugares, que todos os pais de autista, eles se tornam um pouco autistas, no sentido, do sentido de que como as pessoas não querem, receio de, não vou chamar para a festa porque ela azedou, ela deu trabalho na festa anterior, então não vou chamar mais para a festa. Então ele percebeu isso muito, que o ciclo de amizades assim foram diminuindo, né? Lógico, os mais próximos, né, ficaram e agregaram alguns novos, mas aquela coisa de, vamos supor, festa de aniversário, por exemplo, começou tendo festa todo fim de semana. Já no último ano da escola já não tinha muita festa, né? Já quase não tinha nada. Já todo mundo gosta da aula, né? Todo mundo os amigos próximos, a família, todo mundo gosta da Laura. Apesar de muitos não conseguirem, às vezes, não ter muita abertura, né? Como a Laura também não dá muita abertura, o pessoal também acaba ficando receoso de ficar interagindo muito. Mas ela se dá bem com a maioria das pessoas ao nosso ciclo de amizade, né? Apesar que ela tem umas situações engraçadas, né? Se você vem comer, você chama uns amigos para vir comer aqui em casa, dá um determinado horário, ela te encaminhar para a porta, já deu, tá? Vocês já comeram, agora, por favor, vocês podem ir embora. Ela é a melhor pessoa para convidar alguém para ir embora da casa, é muito bom. Ela já pega a bolsa da pessoa, pega a mão da criança, do lado já e caminha até a porta. É maravilhoso. Essa parte é engraçado de ver. Gente, ó, vocês já comeram, vocês já conversaram, agora não precisa ir embora. Mas é muito bom. Na esfera profissional, quando a gente escuta as famílias, tem muito quando o Fábio fala assim, o chão se abriu, né? Não é fácil. Eu percebo que não é fácil realmente receber um diagnóstico, ou até mesmo estar sob a eminência de que pode ser. Isso mexe demais com os pais. Vem medos, vem preocupações, vem a ansiedade, como é que vai ser no futuro, vem medos e na minha ausência, como é que vai ser também, né? A gente percebe meio que uma vivência de um luto de um filho que estava sendo esperado, né, com uma certa saúde, e os pais sentem isso, né? Eu vejo, percebo também e compreendo. E muitas vezes a família precisa de um tempo para ir trabalhando essa aceitação. E é claro que precisa, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu modo também de encarar. Os pais, percebo também muito como esse papel do. Depende do perfil de cada um, vamos lá. Vocês também precisam conhecer, vocês precisam também aprender a lidar, é isso que está acontecendo com ela, né? De conversar, dividir com a família o que é necessário, o que é preciso. Algumas famílias, quando a gente olha assim no lado escolar mesmo, quando a escola começa a visualizar, nem sempre é fácil a gente conversar para que a família aceite também, que precisa buscar ajuda. Então, outros conseguem perceber com clareza e logo vão buscar. Tem muita essa individualidade, né, de cada família, de cada um, de olhar e de perceber as coisas, o quanto é mais fácil, o quanto é mais difícil, mas em geral eu vejo que é bem difícil para as famílias, né, em Sim, essa geral. parte. Não,
Primeiro momento é desesperador, né? Mas percebe que não é o fim do mundo. A gente percebe que a gente cresce muito com eles, a gente aprende muito com eles. Eu aprendi muito a ter muita paciência, a ter mais paciência, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito imperativa, eu sempre gostei de fazer as coisas no meu tempo, né? E aí, quando você tem um filho, normalmente você já não tem o seu tempo. Você tem o seu filho, já o seu tempo é outro, né? Mas agora, quando você tem um autista na família, você revê muitas coisas. Um exemplo muito interessante de se pensar. A gente fez o aniversário da minha filha de 1 ano, aquele negócio, festa grande, né? Brinquedo, como com recreação, eu tenho brinquedos, brinquedo inflável, piscina bolinha, cama elástica, eu coloquei um monte de brinquedo para ela brincar, chorou a festa inteira. E aí, no segundo ano, a gente fez uma festa um pouco mais família, aí ela chorou. Terceiro ano, a gente tentou fazer mais uma vez a festa, chorou de novo. Teve que sair no meio da festa, ela lá, foi para cá, ficou no quarto e tal. A partir do quarto ano, a gente não faz mais festa, não fez mais festa. Ela tem 8 agora. Então, os últimos anos do aniversário dela, o que a gente fez? Ela gosta muito, por exemplo, tem um lugar em Olímpia que tem piscina, parque aquático e tal. A gente leva ela lá, porque ela gosta de água. Então, o que a gente faz? A gente pega, leva ela, a gente paga o que a gente paga numa festa para os outros comerem, beberem, a gente leva para ela se divertir. Então a gente entendeu que não precisa fazer festas, né? Bom, a Laura, se você der um presente para ela, a embalagem ser legal, ela vai brincar com a embalagem, não vai brincar com o brinquedo, entendeu? Então assim, a coisa é muito mais simples. Você aprende a rever alguns valores que você tinha. E não é ficar fazendo festa, gastando dinheiro e tal, brinquedo caro. Não, às vezes é uma coisa simples. Agora, às vezes, o fato de você estar junto com ela, eu gosto muito de estar com ela. Então, às vezes, nessa viagem em Olímpia, por exemplo, as águas são quentes, né? Então ela fica na piscina, se diverte, fica horas brincando na piscina, e para ela tá tudo certo. Ela rende muito mais um fim de semana, a gente viajando e ela se divertindo, do que querer insistir em algumas coisas, né? A gente tem o pessoal me compara muito com o Marcos Mion em alguns. A gente foi viajar para fora, eu e minha esposa, a gente foi chamado de louco por deixar minha filha, por exemplo, nossa, vai deixar a sua filha 17 dias com a sua sogra? Nossa, por que você já não dá logo a guarda para ela? Nesse nível, entendeu? Mas aí para explicar para as pessoas que não adianta eu levar a Laura para um lugar onde o ambiente para ela não é aconchegante para ela. Não adianta eu insistir numa coisa que para ela vai fazer mal. Então, assim, a gente tem que entender, tem que ter essa sensibilidade que nem sempre vai dar para fazer. Meu sonho é levar a Laura para Disney, mas para levar ela para Disney eu preciso ter uma estrutura absurda para fazer isso. Eu não consigo, não dá, não tem como. É assim, minha vontade, eu tenho uma enorme vontade de levar. Só que para ela é o seguinte, eu vou levar ela num brinquedo, volta pro hotel. Vou levar ela outro dia no outro brinquedo, porque não vai dar. Então é muito cansativo para ela. Sai da zona de conforto. A gente, quando sai da zona de conforto, a gente se sente mal, né? Então imagine um autista que, no caso da Laura, por exemplo, que não é verbal. A forma dela demonstrar gritando, chorando, às vezes está muito nervosa, mordendo. Então, assim, não adianta a gente insistir em algumas coisas, e não é isso não é excluir a criança da vida social. Não, às vezes ela precisa disso, né? Ela precisa daquele cantinho dela, e para ela tá tudo bem, entendeu? Ela tá bom. Uma coisa que eu não sei se eu estou me alongando, eu sempre faço. Se eu tiver, você me corta, tá bom? Mas vale muito mais a pena, às vezes, você não insistir em algumas coisas e trazer um conforto para ela,
e explorar a parte social, por exemplo, de outra forma, do que querer insistir, impor. Não, você vai ficar numa festa de aniversário, no buffet, onde tem muita criança gritando, som, luzes, coisa que vai incomodar ela. Então não vale a pena, né? Então, às vezes, é melhor você repensar e fazer uma coisa um pouco mais que ela se sinta bem. Então é uma que eu acho interessante de mostrar, que às vezes as pessoas elas querem impor algumas coisas que não vale a pena, né? Colocar, você vai ter uma dor de cabeça maior do que o benefício dela, que entra aquela parte, por exemplo, se a pessoa faz, a Vanessa comentou de ser improdutivo, né? Às vezes, se você coloca muita informação para a criança, ela não absorve aquilo e vai ser improdutivo, aquilo vai se tornar um estresse e não vai ter movimento, né? Então, eu acho que vale a pena ser uma coisa gradativa, você sentir o que cada criança precisa, né? Para poder trazer o melhor para o desenvolvimento da criança, né? A gente sabe que a criança, ela até os 14 anos, ela é uma esponja, né? Então, tudo que você der de informação para ela é bom, mas se você não dar muita informação, às vezes você perde alguma coisa que você poderia explorar melhor, né? Você quer deixar a criança fazer tudo. Sei lá, vamos botar uma criança que não é neurotípica. Você coloca ela no futebol, basquete, vôlei, natação. Você não espera, você não deixa a criança também vivenciar uma experiência, né? Vou botar agora o autista. Você tem muita terapia, por exemplo, se ela faz muita terapia todo dia, sei lá, 4 horas de terapia mais a escola, por exemplo, às vezes, pode ser que não seja bom para ela, porque é estresse. A Laura, por exemplo, ela faz escola e faz 2 terapias por dia. E às vezes a segunda já tá tá cansada, aí já começa a chorar, já não rende. E aí você acaba criando uma situação que a criança fica. Cria uma coisa negativa para a criança não quer mais ir, por exemplo, né? Vira uma coisa ruim. Né? E a ideia é deixar que se torne uma coisa positiva. Né? Mas é isso. Não sei se eu me estendi muito. Fábio, falando isso, nesse primeiro momento tem um impacto do diagnóstico, mas a gente consegue perceber como as famílias vão aprendendo e vão crescendo também no lidar com o espectro autista. E essa informação se apoiar em grupos de pais também, profissionais que possam estar também esclarecendo algumas coisas, é muito importante, se faz muito importante. Então, Fábio, fala um pouco para a gente como é essa interação com redes sociais, mídias sociais, tecnologia e o que é o fantástico mundo de Laura. Eu, como educador físico, eu sou um cara que demorei um pouco mais para entrar nessa questão de mídias sociais, né? Mas a Laura já nasceu tecnológica, então ela sabe mexer no celular de uma forma absurda, assim, né? Ela descobriu como sincronizar, por exemplo, o YouTube que ela estava assistindo no celular na televisão de casa, assim, né? De repente ela apertou um botão e o YouTube apareceu na televisão e ela começou a assistir a televisão e mexendo no celular aqui assim. Coisa que a gente nem sabia que dava para fazer, mas ela conseguiu fazer. Ela mexe super bem, né? No celular, é uma forma dela se organizar, ela gosta. A gente também, hoje em dia, deixa mais ela mexer também. E o Fantástico Mundo de Laura foi criado porque ela gosta muito de se ver. Então, faço videozinhos, algumas coisas, algumas gracinhas, e com isso ela consegue se ver. E foi também utilizado para as pessoas que conhecem ela, né, e quem não conhece, ver um pouco da Laura, né, porque as pessoas não perguntam mais para mim se eu estou bem, perguntam se a Laura está bem. Né? Você não é mais o Fábio, você é o pai da Laura. Então todo mundo quer saber da Laura
e não de você. Então, eu acabei criando o Instagram dela, onde eu posto um pouco do dia dela, do que ela faz, a terapia, de algumas interações, algumas evoluções dela, até mesmo no começo, para a Laura se ver, e no decorrer do período foi se tornando uma coisa positiva, das pessoas conhecerem um pouco mais do autismo, de muitas pessoas elogiarem a forma que é feita a evolução da Laura, como é que é desenvolvido o trabalho com ela. Então, acabou sendo um artifício bom para as pessoas conhecerem um pouco mais do autismo e um pouco mais da Laura e ver a evolução dela. Mas, a princípio, foi desenvolvido para ela se ver e para os parentes verem ela e curtirem os vídeos dela e a evolução dela, o desenvolvimento. Eu achei bem a iniciativa também de forma a divulgar também a questão do autismo, um pai participativo, que eu acho que isso é uma coisa importante também na nossa sociedade. E aí vamos convidar o pessoal, né? Quem quiser acompanhar, procura lá no Instagram. Vanessa, vamos falar um pouquinho desse tema, como é que seria, né? A gente tem as crianças que não são dentro do espectro do autismo, a gente vê muitas utilizando essas ferramentas, quer sejam das mídias, quer sejam das telas, e vejam que situação, né? A gente tem um caso da criança autista que também se identifica com essa tecnologia e que eu acho que isso até estimula, né, algumas coisas aí. Isso. A gente percebe que as crianças autistas, elas ajudam bastante, e os pais também utilizam muito para que elas possam, a gente chama o termo regular, né, se regular, porque a esfera também da sensorialidade. O autista tem alguns distúrbios na área sensorial. E aí, Fábio falou, né, da questão da dificuldade de estar em festas. Então, o que é esse distúrbio? Muitas vezes se torna um estímulo que chega para a gente a nível visual, sonoro, a nível tátil, que a gente sente com tranquilidade, muitas vezes para o autista isso é mais intenso. Então, cada um vai ter uma habilidade também ou uma dificuldade maior em alguma área. Alguns autistas, as questões, né, do visual são muito importantes e o uso da tecnologia ajuda muito também nessa regulação. Mas, já com as crianças neurotípicas, a gente precisa também ficar atento à quantidade de tempo de uso, né, da tecnologia. A gente pode usar a favor, tanto nos dois casos, como também pode usar a nível de que pode prejudicar, porque a criança autista, né, dentro do espectro autista, também precisa ser estimulada em vários outros aspectos. Ficar apenas no uso das redes sociais é uma coisa, mas usar a favor, né, é muito bacana. Tem muitos programas, tem muitas opções que podem ser usados a nível de percepção, a nível da aprendizagem, da escrita, a nível também da questão da expressão facial, das emoções, porque isso mexe com a questão da comunicação também, que o autista tem, né? Essa dificuldade nessa área da comunicação, porque ele não consegue, muitas vezes, dizer o que sente e nem entender o que o outro também está sentindo. Isso vai acontecer em níveis. E até que Fábio falou, eu queria muito que minha filha aprendesse a dar um beijo, né? E ele foi ensinando isso. Então, tem muitas esferas que a gente tanto pode utilizar, né, as redes sociais a favor, como também que pode prejudicar. Eu vejo que precisa de um equilíbrio, um bom senso, né, tanto das famílias com crianças neurotípicas ou atípicas. A gente precisa utilizar. E agora, esse canal que o Fábio criou, né, nas redes sociais é muito importante,
para que a gente possa estar quebrando preconceitos, levando conhecimento. Existe o julgamento do outro, que Fábio estava falando, mas como é que você não vai levar sua filha para isso? Como é que você não vai fazer isso? Mas é porque não conhece, nem está sabendo o que é que isso provoca na vida dela, né? E um canal nas redes sociais que possa estar trazendo isso vai facilitar demais a estar quebrando, né, o desconhecimento. Eu percebo isso. Certo. Vanessa, me fala um pouquinho também. Você trabalha com essa questão da arte-terapia. Ela também se aplica para o desenvolvimento de habilidades no autismo? Sim, a arte-terapia, nós utilizamos os recursos de materiais plásticos no processo terapêutico. E aí, seja música, seja dança, seja pintura, o que for, também pode estar favorecendo e estimulando esse desenvolvimento. Ajuda também muitas questões sensoriais, eu percebo. Ajuda nessa questão da socialização, dessa comunicação. E a arte-terapia pode facilitar isso. Agora, ainda é também algo novo, que ainda precisa de muito estudo para se ver as evidências científicas. Mas nós percebemos na prática, no dia a dia, o quanto pode facilitar também, até porque tem terapias que se trabalha, o floor time, que eu vejo que trabalha muito com a questão do estímulo sensorial, com o autismo, e a arte-terapia vem muito a esse favor também, de ajudar e de colaborar. Que bom, né? Então a gente vê várias possibilidades de terapêuticas que Então, podem promover muito esse desenvolvimento. Fábio, como você se sente hoje, né? Tendo Laura já com quase 7 para 8 anos, e o que ela representa para você? Como é a sua vida hoje 8 tendo anos. ela? Bom, a Laura agora tem 8 anos, né? E a gente não sabe viver sem ela, né? A gente já se acostumou a viver a vida dela, né? A nossa rotina, ela é influenciada totalmente pela Laura e a gente gosta, não tem o que fazer. É muito gostoso, muito gratificante a gente conseguir ver as evoluções, né? O que normalmente, às vezes, as pessoas às vezes não valorizem algum aprendizado que o filho tenha, não que valorize, mas às vezes, meu filho ele conseguiu comer sozinho, pô, meu filho conseguiu ir no banheiro sozinho. Às vezes as pessoas elas não têm a dimensão disso, mas a gente faz festa quando a Laura, por exemplo, vai no banheiro e faz xixi no banheiro, por exemplo, e não tem escape fora disso. Então, a gente fica feliz quando ela consegue, a gente comemora toda vez que ela consegue pegar, dar uma garfada e colocar na boca para comer. Então a gente sempre está comemorando as pequenas vitórias que ela tem, porque isso a gente sabe a dificuldade que é do desenvolvimento, né, do autismo. Então, qualquer coisa pequena que ela faça se torna uma festa. Né? Então, comer, conseguir rastelar, ter essa coordenação fina, conseguir encaixar alguma coisa um brinquedinho no lugar certo, conseguir, às vezes, balbuciar alguma coisa que você fala, olha, conseguiu balbuciar. Todos os pequenos detalhes que você acha que às vezes passa despercebido é muito importante para a evolução dela. Então a gente tenta fazer todo dia o que ela consegue fazer alguma coisa nova, comemorar. Então a gente comemora sempre essas pequenas vitórias. Né? Então viver a vida dela é a nossa vida agora e a gente tem o maior orgulho. Eu falo todo dia para ela. Eu deito com ela todo dia, eu durmo com ela todo dia. Eu canto a mesma canção desde que ela nasceu. Eu canto a mesma canção para ela dormir. Deito com ela, canto essa música, ela dorme. Então, assim, faz 8 anos que eu faço a mesma coisa, né? Então, é a melhor coisa que pra gente aconteceu, assim. Eu acho que eu só ganhei tendo a Laura.
E assim, o que é que, vou fazer essa pergunta para o Fábio, mas também é para a Vanessa. O que é que vocês diriam para um pai, uma mãe, um casal que acaba de receber do filho um diagnóstico como esse? Como a gente pode encarar a vida a partir disso? Pode falar, Vanessa, começa você. Primeiro que tudo é o tempo. O tempo ele é muito precioso para que você possa estar vivendo cada coisa, descobrindo, deixando com que as primeiras emoções possam realmente ir fazendo parte, mas você acolhendo, você sendo generoso com você também, diante disso, trabalhando os medos, trabalhando os receios. Isso é uma coisa assim que é muito importante, que eu tendo a falar para as famílias, né, quando estão nesse processo, que às vezes assim as coisas têm um nome, né, o diagnóstico dá um nome, mas a gente precisa muito conhecer a pessoa que é aquela criança que está ali, que vocês vão aprender do mesmo jeito que a gente aprende a ser pais de crianças neurotípicas, a gente também vai aprender a ser pai e ser mãe de crianças dentro do espectro autista, que tem sua particularidade, tem, né? Mas o tempo ele é muito importante, que vai precisar ir se acostumando, aprendendo, conhecendo também as situações, que cada um vai ter uma história, né? Porque cada um vai ter sua maneira de viver essa experiência, mas dialogar, buscar apoio, né, com as pessoas. Isso é uma coisa que é muito importante, ter o apoio de alguém para dividir, para compartilhar o que tá sentindo. É algo que também faz uma diferença. É isso. Eu vou falar o que você falou. Imagina que você é brasileiro e você não sabe falar outra língua. Então você vai para o Japão. E no Japão você não sabe falar a língua, você não sabe ler o que está escrito. Então você, de certa forma, você perde um pouco a referência, perde um pouco o chão. O autista, ele é como se fosse isso. Vamos levar isso de outra forma, né? O autista, a forma dele é assim de viver. O mundo dele é assim. Então, o que acontece é você entrar no mundo dele e não você querer trazer ele para a nossa realidade, né? Então, a Laura, por exemplo, o que eu falo? Ela não sabe falar, então, mas ela sabe escutar, ela sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu tento, da melhor forma possível, ajudar ela no seu desenvolvimento. Mas imagina se eu me coloco no lugar dela. Se eu tivesse num lugar onde eu não sei falar o idioma, não sei ler o que está escrito, não conheço ninguém, para mim isso já vai se tornar uma coisa complicada. Acho que para todo mundo vai se tornar uma coisa complicada. Alguns vão ter mais tempo para se localizar e se entender, e outras pessoas com menos tempo. As pessoas têm mais facilidade em ganhar idioma, aprender alguma coisa. Então, o autista é como se estivesse nesse lugar, né? Você precisa entrar e ajudar ele. Então, o que eu falaria para os pais? Primeiro, tenha o seu direito de ficar com medo, com segurança, mas abrace ele. Traz o seu filho para você, porque ele vai precisar de você para a vida inteira. Então, você é o porto seguro dele. Tá? Então, abraça a causa, faz tudo o que você puder fazer para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Você precisa ter uma saúde mental boa para poder ajudar ele. Né? Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: eu gosto do lema do avião. Como é que é o lema do avião?
se está acontecendo alguma coisa no avião, a primeira coisa que vai acontecer é você coloca a máscara em você para depois ajudar o próximo. Então, você precisa estar bem para ajudar o próximo. Então, respira, concentra, entenda que você está tendo a oportunidade de ajudar uma criança autista da melhor forma possível. Então, você tem que respirar, você tem que acalmar para poder acalmar a criança autista também. Então, não adianta você estar só nervoso, você precisa estar tranquilo, entender o lado dele também, que é o que eu falei anteriormente. Você precisa entender o lugar dele e você precisa entrar nesse lugar dele para entender ele e não querer puxar ele para você. Então, essa é a melhor forma que eu posso expressar o que é melhor para se fazer, ao meu ver, né? Então, a melhor forma os pais que receberam o diagnóstico dessa forma é procurar, se a pessoa não está com a saúde cognitiva, está com algum medo, algum receio, procura um psicólogo, fala com um psicólogo, procura amigos, procura pessoas próximas que façam com que você tenha um porto seguro e possa ajudar o autista, tá? Que você só tem a ganhar. Você vai conseguir desenvolver melhor o autismo, você vai conseguir tratar não é uma palavra, mas fazer com que ele desenvolva e tenha sequelas menores em relação a isso, né? Porque eu fico pensando o seguinte, a Laura, por exemplo, ela tem 8 anos, mas ela tem a parte cognitiva dela é como se ela tivesse uns 4, a parte de desenvolvimento dela é como se tivesse uns 4. Então, pensa no gráfico. Se ela tem 8, ela tem 8, e aqui as crianças de 8 da idade dela. Então, ela tem esse gap aqui, esse gapzinho aqui de desenvolvimento. Se você não tratar, quanto mais breve você descobrir e conseguir usar as terapias para amenizar os riscos de perda da criança, você vai conseguir diminuir essa margem que tem entre o outro, tá? Senão, você vai cada vez mais aumentar esse gráfico. Então, você precisa ter paciência, saber que cada coisa tem no seu tempo, tá? Mas nunca desistir. E se você desistir, a tendência é a criança parar de desenvolver, a sua saúde mental vai acabar, né? E você precisa ter esse conhecimento principal, que a criança precisa de você. Ela não tem culpa de nada. Ela tem o mundo dela e você precisa ajudar esse mundo dela. Tá? Então, essa é a formação que eu poderia, como pai, passar para os outros. Acho que a melhor forma é o que eu falo para os amigos, né? É o que eu falo para quem me procura alguma opinião sobre o autismo. Tá? Eu não sou o dono da verdade, mas é a forma que eu prefiro pensar e que é uma forma que eu acho que ajuda muito outras pessoas que me dão esse feedback, né? Que todas que eu converso, ajudo ou posto alguma evolução da Laura, as pessoas vêm e elogiam a forma que eu trato. Que até queria falar uma coisa que anteriormente você falou, Vilma, para não me estender muito. Eu me sinto muito grato das pessoas me elogiarem como, nossa, meu pai é muito participativo. Mas, de certa forma, eu acho ruim saber que existe tão pouco, não tem poucos, mas a grande maioria, eu estou em vários grupos de autismo, e é sempre tudo a mãe, tudo a mãe. Eu acho uma crítica que eu já fiz lá no grupo de mães de autismo. Eu acho errado, por exemplo, existem muitos pais que têm interesse em ajudar. Não tem muitos pais que têm interesse, mas aqueles pais que querem ajudar, às vezes, vamos supor, tem uma comunidade mães de autista. Podia ser comunidade pais de pai e mãe de autista. A partir do momento que você coloca só um nome, mãe, por exemplo, eu sei, 90% é as mães que cuidam. Alguns pais ou estão sempre trabalhando, ou abandonando o filho, que é a pior coisa que a pessoa podia fazer, mas ajudaria muito
os pais a querendo estar sempre presente com o filho. Né? Eu nunca quis ser referência, falar, não, esse aqui é o pai, o paizão, não. A gente erra, todo mundo erra, tá? Mas acho que é importante ter mais pais envolvidos com os filhos, né? A presença do pai e da mãe é fundamental para o desenvolvimento, cada um tem o seu papel, né? E cada um consegue contribuir. A gente sabe que o autismo, a tendência é sempre abrir mão das coisas para poder acompanhar, tanto na terapia, acompanhar em outras situações, mas quanto mais a gente conseguir juntar os pais, mesmo que não se dê bem, mesmo que sejam separados, sei lá o quê, mas é importante você pegar e ter uma associação entre o pai e a mãe para que a gente consiga fazer com que primeiro tenha a inclusão, que é como eu falei anteriormente. Se você aceita o seu filho, é muito mais fácil a sociedade aceitar o seu filho, é muito mais fácil as pessoas abraçarem a mesma causa que você e não terceirizar a culpa. Você pegar e, não, meu filho é autista, mas eu boto na terapia, a terapia que resolva. Mas se você não praticar isso também, você não tentar fazer as coisas, não vai adiantar, porque você vai sempre terceirizar a culpa. Não adianta seu filho falar, conseguir fazer tudo na terapia, só que em casa você não faz nada. Não adianta. Você precisa estar sincronizado com a escola, com a terapia, em casa, com tudo, para você conseguir ter um desenvolvimento melhor. Não terceirizar o ensinamento. Né? É uma forma que eu quis muito fazer, foi trazer a Laura para mim. Então, a Laura tem um apego muito grande comigo. Então, isso é importante, isso contribui. Eu acho que esse é o recado que eu daria para os pais. Abracem a causa. Né? Quanto mais você aceitar a causa, mais as pessoas vão ter menos preconceito sobre a causa e com isso as pessoas vão tirar suas dúvidas sobre o que podem ou o que devem fazer para que todo mundo tenha um desenvolvimento melhor. Fábio, maravilhosa assim, suas palavras, acho que encorajadora, e a gente tem que ter esse papel na sociedade para também trazer esse ponto importante. E assim, o que eu posso dizer nesse momento é gratidão, agradecer muito a vocês pela oportunidade da gente estar aqui, reais e concretos do nosso dia a dia e das experiências que vocês trocaram aqui e me ensinaram tanto hoje também. Então, abro esse espaço para uma fala final de vocês, quem quiser fazer um pouco, falar um pouco dos Instagrams que cada um possui, contatos, mas também fica aqui esse momento da gente realmente agradecer muito por tudo isso e fica aqui o compromisso como projeto de extensão que somos também de trazer essa causa, a gente vai tentar divulgar o máximo e fazer esse episódio também ser ouvido por muita gente. Então, eu agradeço a vocês. Eu agradeço também essa participação de um tema tão relevante, tão importante, onde cada vez mais precisamos estar discutindo, né? E vocês estarem abrindo espaço para isso. E com essa experiência de dividir, né, com o Fábio também esse momento, nada melhor do que a própria pessoa para relatar a sua experiência, né, viva do que é passar pela realidade. Né? Não tem ciência que vá poder substituir essa humanidade de quem passa. Né? Então, é gratidão de dialogar também com vocês a respeito desse tema, nesse momento. Bom, queria agradecer o convite, foi muito bacana esse bate-papo. Sou longe da verdade, mas é a forma que eu prefiro encarar a situação, né? E com isso ajudar quem queira minha opinião e meus conselhos. Peço para as pessoas seguirem o Fantástico Mundo de Laura, que lá a gente posta algumas coisas dela e muitas pessoas mandam mensagem perguntando algumas coisas. Para a gente poder se motivar cada vez mais em fazer mais coisas para vocês. Para quem quiser assistir, conhecer um pouco da Laura, conhecer um pouco do autismo, tirar os seus medos e preconceitos sobre o autismo. E é só isso, é só agradecer mesmo. E espero que tenha contribuído e que, quem sabe, apareça outras oportunidades de a gente bater mais esse papo aí.
Eu só gostaria de deixar aqui disponível o Instagram também, que é Vanessa Alves, _psicologia, porque quem quiser entrar em contato lá também, conhecer sobre algumas coisas a respeito da psicologia da infância e adolescência, pode entrar lá para que a gente possa dialogar. Obrigada. Então, nossos ouvintes, agradecendo aqui pela nossa participação e que vocês já sabem, né? Podem nos ouvir quantas vezes vocês quiserem e até o nosso próximo episódio aqui do podcast.